Bom dia, hoje nós vamos tratar dos nossos sentidos. A parte de sentidos em São Tomás de Aquino, que é lógico, quando ele comenta tudo sempre muito bom e muito profundo, né? Está na Suma Teológica, parte primeira, questão 78, artigo 3º. Bom, nos nossos sentidos, o mais elevado é a visão, né? Ele fica no mais alto da face, podemos ver objetos a quilômetros de distância, não havendo necessidade de contato com os objetos para se fazer o reconhecimento. É o mais espiritual, o mais perfeito e o mais universal dos sentidos. Depois nós temos a audição, que é o segundo mais elevado. Nós podemos sim, ouvir os sons a muita distância, né, da fonte produtora, mas ainda uma distância inferior à visão. E a nossa atividade intelectual vem propriamente da visão e da audição, que é quando a gente lemos um livro, vemos coisas da natureza, ouvimos uma aula, ouvimos uma música, são os nossos sentidos principais e definitivos para a atividade intelectual. Aí abaixo da visão e da audição nós temos o olfato, né? O olfato, na realidade, ele é um sentido de transição, porque nós podemos sentir o aroma das coisas à distância, numa distância menor que a visão e menor que a audição, mas também pela passagem retronasal que sai da boca, aí então a necessidade de ter um contato com a coisa que queremos sentir o aroma. Então ele fica, na realidade, num sentido de transição. E aí depois nós temos o paladar, que necessita contato com a matéria. No paladar, ele tem um órgão específico, né, que é a língua. E depois o quinto sentido, que seria o menos nobre de todos, é o tato, né, que também precisa contato com as coisas, e ele não tem um órgão específico. Aí essa seria a razão por ele ser o mais inferior também, né? Ele seria o mais bruto, né? Muito ligado à conservação da espécie, né, e também da alimentação também. Então ele não tem um órgão definido, já que ele é sentido em todo o corpo. Então essa seria a hierarquia dos nossos 5 sentidos. Para a degustação, aí nós usamos principalmente 4, né? Mas também o quinto, né, a audição, que é o menos fraco para a gastronomia em geral, às vezes a gente também utiliza, por exemplo, em receitas, né? Conforme às vezes se o fogo está muito alto, a gente vê pelas bolhas saindo às vezes com muita força, como não deveria, etc. E também na degustação é curioso que nós temos champanhe, né? O champanhe pode ser ouvido, né? O champanhe e o vinho espumante podem ser ouvidos, mas dos 5, realmente a audição é o mais fraco deles. E quase, tirando algumas exceções, acaba sendo quase desnecessário, né? Bom, mas então a degustação começa sempre com os olhos. O objetivo da visão são as cores. E essas cores têm 3 atributos. O tom, né, que é matiz ou tonalidade. Depois nós temos a luminosidade ou claridade. E depois nós temos a saturação, que é a força ou intensidade da cor, né? Então, sem parar para pensar, nós sempre analisamos as cores assim intuitivamente, instintivamente, com tom, luminosidade e saturação. A audição nem vou comentar. Lembrando que a visão pode ser treinada, né? Dizem que os esquimós veem 14 tonalidades, 10 ou 14, não lembro mais, tonalidades do gelo, porque eles têm a visão bem treinada para aquele ecossistema. Então, se nós treinarmos a visão, conforme os nossos interesses, nós vamos ter uma percepção melhor das coisas. Quando eu fiz um curso de vinho, muito tempo atrás, e aí o professor, né, quem estava dando aula, era um expert de vinho, muito experiente. Quando um fulano abriu o vinho, já de longe ele viu lá e falou: esse vinho aí está com problema. O olho dele já estava muito treinado para essas coisas, né? Então ele já via só pela cor imediatamente se o vinho já tinha algum problema ou não, ou pelo menos algum problema grave que identifica, né? Então as coisas que nós gostamos de lidar
sem parar para pensar, às vezes nós treinamos os nossos olhos para a finalidade que nós queremos. O ouvido também pode ser treinado para ouvir boas músicas, claro, assim como o paladar pode ser treinado, conforme eu já comentei em uma outra aula. O ouvido também pode ser treinado e para identificar notas, para saber analisar a música, etc. Depois aqui nas etapas da degustação, que é importante para nós, primeiro é o olho, que eu já falei, depois vem o nariz, né, como órgão, né? E aí no nariz nós percebemos o olfato. O olfato é assim o que nós costumamos menos treinar, né? A não ser quem vai na área da degustação, claro, na área de vinho, cervejas, também na área de perfume, as pessoas também treinam bastante olfato por razões óbvias, mas normalmente no dia a dia o que nós menos treinamos é o nariz, e para a degustação ele acaba sendo o mais importante, a identificação dos aromas, tanto fora da boca como dentro da boca. E nós podemos, assim, a grosso modo, classificar os aromas em 3 grandes grupos, né? 3 grandes modos. A intensidade genérica, né? Se o aroma é intenso ou não. A qualidade, se ele está agradável ou desagradável. E a origem. E aí a origem é indeterminada. Então nós podemos falar que é floral, que é de frutas, que é de especiaria, que é mineral, que é animal, que é do mar, etc. E dentro das frutas, conforme eu já comentei em outra aula, nós podemos ter várias origens, frutas cítricas, frutas vermelhas, frutas do bosque, etc. Um autor, Peinat e Blouin, discorria sobre os 100 aromas que o vinho pode apresentar. Quer dizer, o vinho poderia apresentar, teoricamente, 100 aromas. As pessoas que se especializam na área do vinho, né, os sommeliers, etc., e profissionais mesmo, enólogos e gente que trabalha com isso, eles treinam bastante os aromas, eles acabam tendo uma memória olfativa impressionante. Uma vez eu fui numa sala de aromas, né, numa vinícola, tinha vários aromas de várias classes, e aí eu vi uma vez um expert, ele identificou todos os aromas, né. Depois que ele fala, fica fácil, né, mas antes dele falar, a gente fala, eu conheço esse aroma, me é familiar, mas eu não sei dizer qual é. Quando ele fala, aí fica claro. Mas ele tinha memorizado todos, então é possível memorizar os aromas. A boca é interessante, porque a boca, na degustação, nós temos que treinar ela sobre 3 sentidos. O primeiro sentido que nós temos que treinar é no sentido do tato, né? O tato na boca, ele vai perceber 4 submodalidades somestésicas, que é a temperatura, a textura, a pressão e a dor. É lógico que numa degustação nós não vamos ter dor, né? Mas então nós temos que ter em mente que a língua vai perceber, e também a mucosa, né? Também percebe determinadas coisas de tato, né? Que são esses elementos, a temperatura, a textura, a pressão e a dor. E depois nós temos o paladar. Paladar não se confunde com tato. Tato são esses elementos que eu falei, é um item que a gente percebe na boca, principalmente na língua. E a língua, ela percebe o paladar. O paladar, ele tem 4 dimensões só. Se discute uma quinta e uma sexta, mas as 4 clássicas são as seguintes: o doce, o amargor, o salgado e o ácido. Então, o paladar, ele percebe só esses 4 elementos. O doce, o amargo, o salgado e o ácido. O doce fica na ponta da língua, o amargo no fundo, que faz já comentado por mim, a balança da justiça, e nas laterais é o salgado e o ácido. Paladar são só 4, não podemos confundir paladar com tato. Outra confusão que as pessoas fazem é paladar com os aromas percebidos dentro da boca, porque na boca nós temos uma passagem retronasal, e essa passagem retronasal, né, que volta para o nariz, os aromas que nós estamos na boca, nós percebemos pelo nariz determinadas características do aroma. Então, por exemplo, se aroma de cheiro verde. Então, o aroma de cheiro verde, ele é percebido pelo olfato, não é percebido pelo paladar. Então, na realidade, há muita confusão, inclusive na linguagem mesmo, às vezes me confundo, né? Falando que tem que treinar o paladar, mas também tem que treinar o olfato.
Às vezes a gente usa o paladar em sentido impróprio e em sentido amplo que inclui o olfato e o tato. Mas não, o paladar mesmo são só aqueles 4 elementos que eu falei: a acidez, o salgado, o doce e o amargo. Só os 4. O olfato é indeterminado, conforme eu falei. Pode ser cítrico, pode ser floral, pode ser fruta, pode ser elementos de animais, pode ser coisas do mar, etc. Aroma de couro, etc. Às vezes a gente fala, o paladar desse vinho me lembra morango. Não, o paladar não lembrou morango. Os aromas, o olfato é que está me lembrando o morango. Na linguagem do vinho a gente fala nariz, né? A gente troca o olfato pelo nariz, o nariz do vinho, etc. Então, resumindo, depois futuramente eu vou esmiuçar melhor essa questão da degustação, porque ela tem que ficar muito nítida. Se nós não dominarmos a sequência lógica da degustação, os sentidos presentes na boca e também quanto ao tempo, né? Mas isso vai ficar para o futuro, nós nunca vamos conseguir decifrar bem o vinho. Mas para efeitos da exposição de hoje, eu gostaria de demarcar que na degustação nós usamos primeiro os olhos, né? O exame visual, que já vai denunciar muita coisa do que se quer analisar. Depois pelo olfato, pelo nariz, né? Nós vamos examinar determinadas características, e na boca. Na boca, que é o fundamental, nós vamos sentir 3 sentidos, né? Os aromas, pela passagem retronasal, que vão identificar se é floral, se é flores do campo, se é fruta, se é elementos animais, como couro, etc. Nós vamos identificar no paladar se é ácido, se é salgado, se é doce, se é amargo, e nós vamos ter impressão no tato, que vai ser temperatura, pressão. Então, na boca nós temos esses 3 sentidos. E é muito interessante que vem o número 3 aí, né? Primeiro olhos, depois nariz, depois boca. E na boca, de novo, 3 sentidos. E depois, quando analisamos aí em sequência, também é bom, isso fica para depois também em 3 sequências, né? Ataque, desenvolvimento e retrogosto. Então, nós temos aí o número 3 circundando aí a degustação e o mundo da gastronomia, que aliás é um símbolo do mundo espiritual, né? Bom, mas isso é outra história. Bom, espero que tenha ficado claro. E lembrando que a partir do dia 31 nós teremos uma semana voltada para o simbolismo na gastronomia, que eu vou desenvolver esse e outros temas. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.